Um relatório divulgado na semana passada pela ONU mostrou que o número de casos de AIDS cresceu no Brasil, principalmente entre os homens homossexuais e os usuários de drogas injetáveis. O laboratório do Hospital Universitário Gafrey Guinle, no Rio de Janeiro, realiza todos os meses cerca de 1.900 exames de testagem e acompanhamento de pessoas com o vírus HIV. A unidade é referência para o tratamento da doença que afeta hoje 800 mil brasileiros. Número que, de acordo com a UNAIDS, cresceu 21% entre 2010 e 2018. Sempre existiram populações mais vulneráveis, hoje chamadas de populações-chave, né? O que seriam elas, basicamente? Homens que fazem sexo com homens, né? Usuários de drogas endovenosas, profissionais do sexo e transexuais. Renata morava numa pequena cidade do Rio Grande do Sul quando o resultado positivo de seu exame veio a público. Sentiu imediatamente o preconceito. A primeira coisa foi, vou morrer. Fui buscar conversar com pessoas soropositivas, saber como é a vida, né, o que mudou na vida delas. E aí eu descobri que não é nada disso, que hoje em dia você tem uma vida maravilhosa, saudável, totalmente normal. Hoje ela está grávida. O marido dela, Renato, também vive com HIV e é um ativista pela causa. Os dois seguem o tratamento com os medicamentos oferecidos de graça pelo SUS e o bebê deles vai nascer sem o vírus. Pelo relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/AIDS, o Brasil ficou atrás somente de Chile e Bolívia na América Latina no aumento do número de casos da doença. Por outro lado, o Brasil é o país que está mais próximo de atingir a meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde sobre diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS. Aqui, 90% das pessoas com vírus já foram diagnosticadas. Cerca de 75% destes portadores do HIV fazem o tratamento. E 92% das pessoas em tratamento têm carga viral indetectável. A meta da OMS é que ao menos 90% dos casos sejam diagnosticados e tratados até 2020. Hoje em dia, falta de campanhas, né? Nós temos falta de informações nas escolas. Se a informação não chega aonde tem que chegar, o resultado não poderia ser diferente. E ainda falando de saúde, só no ano passado, entre 200 e 300 mil brasileiros foram vítimas de morte súbita. Desmaios e palpitações do coração servem de alerta. Mas a boa notícia é que existe prevenção. Há 11 anos, a dona Maria descobriu que tem doença de Chagas. O mal afeta o funcionamento do coração. Por isso, ela passou a usar um marca-passo. O aparelho ajuda a evitar que algo pior aconteça. Eu ficava tonta e às vezes escurecia. Eu tive uma irmã que ela morreu assim, uma morte súbita. Sentiu uma dor e rapidinho ela morreu. E já teve vários casos. Teve irmão do meu pai, também que teve morte súbita. E é a casa de família mesmo. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, ou INCOR, estima que no Brasil 210 mil pessoas são vítimas de morte súbita por ano. A Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca aponta um número ainda maior, 320 mil óbitos só no ano passado. Na maioria das vezes, a morte súbita está relacionada a problemas cardíacos, como a arritmia, que é a alteração no ritmo das batidas do coração. Ela pode ser agravada, por exemplo, pelo uso de drogas e pela prática de exercícios físicos muito intensos, principalmente se forem feitos sem acompanhamento médico. Os sintomas mais comuns que podem levar a gente a buscar o auxílio médico em relação às arritmias são palpitações, ou seja, sensações de batimentos diferentes, fora do ritmo. Outro sintoma que é bastante preocupante, muitas vezes leva, porque também gera o impacto, são os desmaios, também conhecido como síncopes. Esses sintomas muitas vezes podem estar demonstrando a ocorrência de arritmias. A boa notícia é que a morte súbita pode ser prevenida. As dicas: cuidar bem do coração e ir ao médico regularmente. Controle dos níveis de colesterol, controle do diabetes,
o tabagismo por si só, o tabagismo já aumenta 2 a 3 vezes o risco de mortalidade súbita. Atividade física leve a moderada, com acompanhamento, isso é saudável e é orientado que se faça. É bom cuidar porque a gente não sabe, pensa que está bem e acaba, quando a gente vê, já não tem mais jeito. E o número de mortes de motociclistas que trabalham em serviços de entrega na cidade de São Paulo aumentou 32%, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. E recentemente, a morte por AVC do motoboy Tiago de Jesus Dias, de 33 anos, durante uma entrega de comida, chamou a atenção para as condições de trabalho dos profissionais que trabalham por aplicativos. Diego é motoboy há 14 anos. Já trabalhou como entregador pelos aplicativos, mas se sentia quase um escravo. Você tem que comer, almoçar, aí tem a despesa com a moto, aí você colocar na relação não compensou, você tá na escravidão. Aí depois os aplicativos já começou a te dar tempo para você chegar até o estabelecimento. Se você não chega no prazo no estabelecimento, passa 1 minuto, ele te tira da tela e você não ganha aquela corrida. Alan sofreu um acidente grave enquanto fazia uma entrega via aplicativo. A empresa, segundo ele, só se preocupou em pegar a mercadoria para que outro motoboy finalizasse a entrega. Liguei, entrei em contato e eles não podem te dar suporte nenhum, né? A única coisa que eles fazem é vir outro motoboy do aplicativo para poder pegar a mercadoria e dar continuidade no serviço. E você ficou sozinho na rua, acidentado? Fiquei sozinho, na verdade, né? Quem parou mesmo eram os motoboys que estavam passando na avenida e me deram uma força, chamaram o bombeiro, o resgate, né? Para estar me socorrendo. Essa precarização do trabalho dos motoboys veio à tona com a morte de Tiago Dias, que passou mal na rua e não foi socorrido a tempo, nem pela empresa de entregas e nem pelo SAMU. Além disso, a CET já havia alertado para um crescimento de 32% no número de mortes de motofretistas no trânsito de São Paulo, desde que o desemprego levou para as ruas de todo o país quase 4 milhões de trabalhadores autônomos vinculados às empresas de aplicativos. Segundo os motoboys, a pressão pelos prazos e o pagamento de extras a quem entrega mais em menos tempo leva os motociclistas a desrespeitarem a própria segurança. Andar no corredor acima da velocidade, que já é por lei, acho que é errado a gente andar no corredor, e a gente anda muito acima da velocidade no corredor. 2 das empresas de entrega por aplicativo assinaram um termo de compromisso com a prefeitura, onde dizem que vão suspender a bonificação por número de entregas e que vão colaborar com campanhas que estimulem uma maior segurança dos motoboys e uma redução no número de acidentes de trânsito. Para o DIEESE, que analisa as relações econômicas e de trabalho, a medida é positiva, mas é só o começo. Eu acho positivo parar de fazer essa política de remuneração com base em metas, né? Porque isso coloca em risco a segurança e a saúde dos trabalhadores. Agora, ao mesmo tempo, continua transferindo a responsabilidade, né? o custo, né? do exercício do trabalho para os próprios entregadores. E a moda do momento nas grandes cidades são os patinetes. Mas será que eles estão tornando a vida das pessoas mais sedentárias? A pressão para chegar aos compromissos ou até mesmo a preguiça geram essa troca dos pés pelas rodinhas. Eles passam a 20, 30, até 40 km por hora e estão na paisagem de pelo menos 10 capitais. O patinete é muito mais prático. Basta abrir o aplicativo, apontar para o código e sair andando. É um meio de transporte que acaba sendo um pouquinho mais rápido. São mesmo muitas vantagens. Eles são relativamente fáceis de encontrar e ajudam até a melhorar o trânsito. Mas se por acaso você decidir usar um destes equipamentos, preste atenção, porque o patinete pode jogar contra a sua saúde. Não que ele faça mal, caminhar é que faz bem. Nós vamos ter benefício para o coração, para a pressão arterial, a pressão fica mais controlada e a longo prazo também é mostrado benefícios para a função cognitiva, além do coração, pulmão e etc. Mas com as facilidades para usar o patinete, muitas pessoas trocaram os pés pelas rodinhas, inclusive nos trajetos mais curtos.
Para percorrer 2 quilômetros de casa ao trabalho em São Paulo, a Daniele já caminhou, usou o carro e depois de colocar tudo na balança, optou pelo patinete. Como eu trabalho perto e normalmente eu tenho reunião de manhã e para não chegar cansada, suada, ele faz com que eu chegue rápido, normalmente bem mais rápido do que o Uber, e eu não chego suada e nem cansada, e eu economizo também. A pé, ela levaria uns 25 minutos. É um tempo próximo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. 30 minutos de atividade física por dia, 5 vezes por semana. Qualquer atividade, mesmo que interrompida, ela se soma. Os benefícios são somatórios. Então, a não ser que você pratique alguma atividade física, entre a comodidade e a saúde, caminhe. Daqui a pouco, cresce no Brasil o uso das plataformas online de financiamento coletivo. Em Paracatu, Rotaract realiza Arraiá Beneficente. E ainda, na última reportagem da série Sabores do Inverno, você verá a receita de um mingau de aveia e banana, proteico e saboroso. Voltamos já.